A nossa enquete de hoje pergunta para você se o carro elétrico vai se tornar um veículo acessível para todo mundo, um veículo popular num futuro próximo. Responda lá no nosso canal do YouTube. E evidentemente isso é uma realidade cada vez mais presente aqui no Brasil. Só que a minha impressão é que está muito caro ainda. A gente vai conversar agora sobre o tema com Antônio Jorge Martins, que é coordenador de cursos automotivos da Fundação Getúlio Vargas, que gentilmente atende aqui o jornalismo da Nova Brasil. Senhor Antônio, bom dia, bem-vindo, hein? Bom dia a vocês e a todos os seus ouvintes também. Senhor Antônio, ainda é caro mesmo o carro elétrico aqui no Brasil? Ainda é para poucos? Ainda é caro no Brasil e também no mundo, tá certo? Ainda existe exatamente um peso significativo de custos, principalmente decorrentes das baterias, né, que é o principal item, de uma forma geral, que configura os carros elétricos, né, e que, de uma forma geral, representa um peso significativo e que ainda se acha em desenvolvimento, né? Vocês vão de convir que o produto que ainda se acha em desenvolvimento, ele ainda tem um volume de investimentos a ser amortizado, e isso penaliza o custo do produto. Então, o que eu tenho acompanhado em termos de Estados Unidos, Europa e até da China, né, o carro elétrico, tá certo, continua tendo um peso significativo em seu preço, né, e penalizando, diria assim, a aquisição por parte da sociedade como um todo. Antônio, muito bom dia para você. O nosso colega jornalista André Chiapero, ele fez uma reportagem bastante interessante. Ele pegou um carro elétrico em alguma cidade da região sudeste e foi ali dirigindo em direção ao nordeste. E ele constatou que são poucos os pontos, né, para você ali carregar. Esse também imagino que seja um problema que precisa ser resolvido, né? Você sabe que essa questão de recarga, né, os pontos de recarga, acabam sendo os maiores investimentos necessários em termos de infraestrutura, né? E, de uma forma geral, o que se acompanha no mundo é que o setor público, ele, de uma forma geral, ele vem apoiando isso aí em termos de outros países que, de uma forma geral, se ressentem muito mais da descarbonização. Não que o Brasil não tenha que entrar na descarbonização, lógico que precisa, mas, de uma forma geral, não de uma forma tão assim, relevante quanto as de outros países. Então, isso, de uma forma geral, vem penalizando, né? E aqui, em nível de Brasil, será muito difícil que o setor público caminhe nessa direção, até por conta de outras prioridades que o país possui, que, de uma forma geral, que envolve muito mais, assim, um atendimento à sociedade do que seria o carro elétrico, né? Vamos entender, né? O carro elétrico é até prefeito de alinhamento entre todos, né? O carro elétrico, ele tem duas vertentes, né? É o carro elétrico plug-in, aquele que é elétrico puro, e é o híbrido. O híbrido, ele também é considerado um carro elétrico. Em nível de mundo, vamos assim reconhecer, o híbrido vem tendo muito maior saída do que o elétrico, até por conta do preço, né? O preço acaba sendo, de uma forma geral, um diferencial importante na hora de realmente de ter uma saída de um volume maior de vendas nesses mercados mundiais, inclusive aqui no Brasil também. Agora, senhor Antônio, nós tivemos a chegada de algumas empresas chinesas, normalmente, trazendo muito veículo elétrico e tentando vender por um preço mais acessível. Claro, ainda é caro, mas mais acessível do que aquelas que estavam mais consolidadas aqui como elétricos no mercado brasileiro. Isso pode, de algum modo, dar uma chacoalhada aí no mercado? Pode fazer com que isso fique um pouco mais acessível e a gente tenha uma tendência aí diminuindo? Ou ainda não está nesse ponto? Qual é a avaliação que o senhor faz? Eu diria que a palavra competitividade entra agora numa rotina muito forte, tá certo? É um peso muito significativo em termos, vamos supor, de relacionamento do setor automotivo. Não há como se pensar em termos de setor automotivo sem que haja realmente uma maior competitividade, e as empresas chinesas vão contribuir de sobremaneira para que isso aí evolua de forma muito forte e que, de uma forma geral, beneficie bastante a sociedade, principalmente em termos de prática de preços. Isso nós já temos visto acontecer nos últimos tempos, né? Eu diria que já temos alguns grupos chineses que já estão em fase de implantação no Brasil, existem outros chineses e até de outras partes do mundo, certo? Que realmente pretendem exportar e continuar exportando, mesmo com o imposto de importação do Brasil,
vão continuar exatamente atuando no nosso país. Isso tudo por quê, né? Porque, na realidade, o potencial do nosso mercado é muito grande. E, na realidade, assim, em termos de continente da América Latina, né, diria assim, é uma dos focos de atuação de todas essas empresas. Hoje, um único mercado, né, ele não é suficiente para efeito de escala para atender aquilo que, de uma forma geral, torna-se fundamental hoje em termos de fabricação de veículos, que é a questão de escala. Não é à toa que a Tesla, né, que é um dos fabricantes mundiais que vem se destacando, né, no mundo inteiro, ela possui praticamente uma expectativa de escala de fabricação de 2 milhões de veículos em cada uma de suas unidades, né, principalmente através das gigafactories, ou seja, mudou, tá certo? Mudou muito aquilo que se pensava em termos, assim dizer, de veículos, né? Então nós temos que ter fábricas em determinados países e continentes que venham a atender de uma forma geral todos esses mercados. E a expectativa em termos de América Latina, América do Sul, é de que realmente o Brasil sirva de base de exportação, né? Não somente para atendimento do mercado local, como também para outros países. E é isso que as fábricas chinesas, de uma forma geral, estão exatamente visualizando, tendo em vista o grande potencial de crescimento desse mercado. São poucos os mercados, eu excluo aí a China, excluo os Estados Unidos, que têm um potencial tão grande de crescimento como o mercado brasileiro. Só para a gente falar de números, né, para a gente não ficar no conceito, nós temos aqui uma sociedade, uma população de cerca de 215 milhões de habitantes e uma circulação de veículos da ordem de 40 milhões. Quer dizer, nós temos aproximadamente 5 veículos por habitante. No mundo desenvolvido, é 1 veículo por habitante. Quer dizer, nós não vamos chegar a essa escala porque está havendo uma prioridade maior, tá certo? O senso de propriedade ele vem se reduzindo de forma significativa. Mas, de qualquer forma, eu tenho um mercado muito grande por parte a ser ocupado por essas empresas prestadoras de serviços que, na hora que nós não desejamos mais ter a propriedade de um veículo, nós desejamos ter um serviço de imediato, bom e prestado de imediato. E para tal, cada vez mais, nós precisamos de ter empresas que prestem esse tipo de serviço. Deixa eu só dar alguns números aqui da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, indicando que foram quase 94 mil emplacamentos de eletrificados leves, representando um crescimento de 90% sobre 2022. E é uma perspectiva de que nesse ano as vendas superem 150 mil unidades, crescendo 60% sobre o ano passado, Rafa. E até com base nesses números, Antônio, é possível fazer algum tipo de previsão, projeção em relação ao mercado nacional? Vai demorar muito para que os carros elétricos se tornem populares? Imagino que sim, mas dá para fazer algum tipo de projeção em relação ao assunto ou não? Eu compactuo aí com a pesquisa de vocês, tá? Vai ser muito difícil de, no curto prazo, nós temos os carros elétricos, assim, de uma base maior de atuação no mercado brasileiro. Isso porque, a bem da verdade, né, eu até destaquei no início, né, no mundo os carros elétricos ainda não são populares, tá certo? Ainda tem um peso pequeno em relação à venda total, até na China mesmo, né, o maior mercado mundial, que é a China, com cerca de 25 milhões de veículos por ano, né? Para vocês terem ideia, o volume de carros elétricos, para a gente dizer, é da ordem de 6%, 6 a 8%. Então, não é muito grande, tá certo? Então, é um maior mercado, de qualquer forma, quer dizer, os 6, 8% representam um volume bem maior do que o nosso, né? Mas, de qualquer forma, em termos de peso em relação ao mercado como um todo, ainda é pequeno. Isso acontece também aqui no Brasil, onde a nossa renda per capita, né, é bem inferior à de outros países. Então, principalmente, eu diria assim, até com um problema geral no nosso país, né, que nós deveríamos enfrentar nos próximos anos, é que cada vez mais, com o peso da tecnologia nos mais diversos produtos, né, cada vez mais a tecnologia vem invadindo os mais diversos setores industriais, de serviços e até do agronegócio, né, cada vez mais existe uma tendência de haver preços mais elevados, que a tecnologia ela tem o seu preço a ser praticada, né, por conta do desenvolvimento e por conta da evolução tecnológica. E com isso haverá necessidade da renda da sociedade acompanhe esse tipo de evolução que acontece nas séries de produtos e serviços. E nesse sentido, eu diria que o Brasil está um pouco defasado, tá certo? Em relação a esse aspecto.
Então, eu não vejo no curto prazo qualquer perspectiva de que realmente nós tenhamos exatamente um peso significativo, e é muito natural, tá? Produtos com uma produção pequena, né? Hoje nós estamos falando de 90 mil veículos elétricos no Brasil como um todo, né? Em cima de uma fabricação de 2 milhões e 100 de veículos. Quer dizer, ainda o peso é pequeno, tá certo? E vai ser, de uma forma geral, deve continuar pequeno, entendeu? Os veículos elétricos puros tenderão cada vez mais a ser difíceis de serem exatamente vendidos a uma camada muito pequena da sociedade, tá certo? Estamos falando de 90 mil em cima de 2 milhões de veículos, tá certo? Mas, de qualquer forma, eu diria que os híbridos tendem a ocupar maior espaço, tá certo? Essa tende a ser a evolução do mercado como um todo, daqui para frente em nível de Brasil. Mesmo na Europa, mesmo nos Estados Unidos, quer dizer, em outros continentes e tudo mais, eu vejo que, de uma forma geral, os híbridos estão ocupando um maior espaço do que os elétricos plug-in, e hoje até em termos de Ásia, Estados Unidos, até Europa, existe exatamente um estoque muito grande de carros elétricos plug-in. Quer dizer, houve uma queda generalizada de preço, né? É a primeira rodada que está acontecendo dos carros elétricos, foram comprados há 5, 6 anos atrás, tiveram agora uma perda de preço muito grande, isso fez com que houvesse um estoque muito grande desses carros usados, penalizando a compra dos carros novos. Então, nós estamos acompanhando isso aí, o Brasil acompanha, e de uma forma geral não está sentindo, é bom que não sinta esses efeitos negativos, que de uma forma geral ocorrem sempre, assim, na primeira geração daquilo que está acontecendo hoje no mundo. Professor Antônio Jorge Martins, obrigado, viu, por atender a Nova Brasil. Um bom dia aí para o senhor. Muito obrigado e um bom dia para vocês também. Estamos sempre à disposição para atender aí os interesses aí da coordenação do setor automotivo. Um abraço. Muito obrigado. Antônio Jorge Martins, coordenador de cursos automotivos da FGV. E Rafa, lá nos Estados Unidos, essa eu não sabia, não sei se você aí que nos ouve já sabia disso. Recentemente a cidade de Detroit, em Michigan, nos Estados Unidos, inaugurou a primeira rodovia eletrificada do mundo. Olha só, não sabia então ela também. pode recarregar os veículos elétricos enquanto eles estão sendo conduzidos. É incrível caros, isso. Isso incrível. É muito futuro, né? Que é o que a gente fala, no curto prazo, talvez não, mas mais para frente isso é uma tendência. São 7h55.